Muito bem, querido Padre Diego, irmãos e irmãs, como dizia no início, é uma alegria grande nós estarmos reunidos nesse 8º dia de uma trezena, que nos prepara para celebrar a festa deste santo importantíssimo, para todos nós, que é São João Batista, primo de Jesus, e também categorizado como o último dos profetas, e além de ser o último dos profetas, o único profeta que teve a oportunidade de ver Jesus, de ter o contato com Jesus. Então, a figura de João Batista nos evangelhos, ele é como que o encerramento de todo o Antigo Testamento. Terminou agora o tempo das profecias, o tempo da preparação, e a promessa de Deus está se cumprindo. Isso a gente pode ver muito bem quando há a visitação. Eu não tinha reparado, mas ali na saída é a visitação de Maria e Isabel, é isso, né? Não estou ficando doido não, né? É isso aí mesmo. Ali na porta tem o vitral, e com a visita de Maria e Isabel, e nesse momento é o momento em que há esse encontro do Antigo e com o Novo Testamento, e por isso que João Batista, ainda no ventre de Isabel, exulta de alegria, porque ele é capaz de reconhecer que chegou a salvação. E alguns padres da igreja ainda vão dizer coisas muito bonitas a respeito desse encontro, e dentre eles, uma das coisas é de que naquele momento João Batista também é purificado dos seus pecados, para que pudesse então exercer a missão de preparar os caminhos do Senhor. E por isso é uma alegria grande celebrar esse santo, que é importante não só para essa comunidade, mas para toda a igreja. Mas eu costumo dizer que sempre que a gente vai fundar uma comunidade, essa comunidade precisa pensar muito bem no padroeiro que está escolhendo. Por quê? Porque aquele padroeiro não vai só servir para dar o nome para a paróquia e ter um motivo de fazermos uma festa, mas o padroeiro, ele vai servir também para dizer o que aquela comunidade quer viver, que dimensão da fé, ou em que dimensão de fé que esta comunidade quer viver. Eu não sei, não conheço a história da paróquia, mas penso que em determinado momento escolheram São João Batista, e acredito que o motivo principal era de viver como ele, um homem firme na sua pregação, um homem radical no bom sentido da palavra, na acolhida daquilo que Deus tinha para fazer, um homem que não mediu esforços, um homem que não teve medo nem mesmo de perder a cabeça, mas deu a vida pelo Evangelho, deu a vida pelo anúncio, e foi capaz de ser portador de Jesus, foi capaz de ver Jesus e entender o plano de salvação de Deus, e elevar esta postura de conversão, esse pedido de conversão a todas as pessoas. Então eu penso que também celebrar este santo com uma trezena é uma manifestação dessa comunidade de desejar pedir ao Senhor que faça com que ela seja como João Batista, sobretudo nos tempos de hoje. Nós, cada vez mais, estamos precisando de novos Joões Batistas, para que possam anunciar de fato o reino, mas antes ainda um pouco de anunciar, de também experimentar uma palavra, experimentar a um Deus que de fato é capaz de fazer maravilhas em nosso meio, e sobretudo um Deus que nos amou tanto, que nos libertou dos nossos pecados. Quem esteve na missa nesse fim de semana pôde escutar isso, tanto na segunda leitura da carta aos Romanos, quando nos dizia do tamanho do amor de Deus, que nos amou sem esperar nada de nossa parte, mas simplesmente nos amou quando nós ainda éramos pecadores, e depois no Evangelho, onde Jesus, que chamava os 12, era um Jesus que formava um novo povo, mas um povo que deveria anunciar a partir da experiência. E por isso digo que nós, nesse século 21, nesse tempo que nós estamos vivendo, precisamos de novo de pessoas que, como João Batista, anunciem a palavra, mas que antes vivam intensamente essa experiência, porque nós temos vivido cada vez mais um tempo de secularismo muito grande. O secularismo é quando as pessoas começam a viver de acordo com o mundo e vão se esquecendo da igreja, vão se esquecendo dos valores, vão se afastando da realidade do sagrado e vão se aproximando cada vez da realidade do maligno. E se nós não tomamos cuidado, pode ser que mesmo estando na igreja, nós sejamos pessoas secularizadas.
quantos de nós muitas vezes estamos aqui, mas com a cabeça em outro lugar? Ou quantas pessoas que às vezes frequentam a igreja, escutam o evangelho anos e anos, anos a fio, às vezes 30, 40, 50 anos, nasce e morre dentro da igreja, mas não consegue se converter 1 milímetro, porque não tem dado atenção ao evangelho. E é o que Paulo fala, estou dizendo isso justamente por conta do que Paulo falou nessa carta aos Coríntios, na segunda carta que nós começamos a ler há pouco, e que vamos lendo ao longo das semanas, quando ele vai dizer, como colaboradores de Cristo, ele nos exorta a não receber em vão a graça de Deus. Às vezes nós vamos considerando as questões de igreja, as questões da religião, como só atos externos que nós vamos cumprindo e já está bom demais. Então eu rezo bastante, eu frequento bastante, eu faço bastante, eu sou desta, daquela e daquela e daquela outra irmandade, não tenho mais pescoço, de tanta fita que eu penduro no pescoço. Mas no entanto, a conversão não chega, a mudança de vida não chega. Então nós contemplamos a graça a todo instante, seja na Eucaristia, que é a presença mais sublime do Senhor, seja na escuta da palavra, seja também na atividade pastoral, mas não permitimos que isso nos transforme, não permitimos que isso vá mudando a nossa história. Isso é uma coisa muito grave, porque senão nós vamos vivendo como cristãos paganizados. Nós estamos na igreja, fazemos tudo, escutamos tudo, nos colocamos às vezes num patamar mais elevado do que os outros, mas se for ver por dentro, se fôssemos fazer um raio-x da alma, está tudo podre. É isso que Paulo diz, não recebais a graça de Deus em vão. E aí depois ele vai continuar dizendo que a ninguém demos nenhum motivo de escândalo, para que o nosso ministério não seja desacreditado. E aí vem um outro problema, porque se nós não olhamos para a realidade da fé, se nós não fazemos a nossa participação da igreja uma experiência profunda de Deus, que vai transformando a nossa história e vai nos fazendo concretamente viver essa realidade lá fora, então nós damos contra-testemunho. Quantas vezes a gente não escutou? Eu não vou à igreja nada, porque minha vizinha vive lá e continua fofoqueira, continua malandra, continua isso, continua aquilo. Não, imagina, o pessoal vai à igreja, mas toda uma cambada de hipócritas. Quantas vezes nós não escutamos isto? Justamente porque às vezes o nosso testemunho de fé não é coerente com o que nós estamos fazendo. Então faça o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso é gravíssimo, porque isso impede a evangelização. E isso impede que outras pessoas, que às vezes precisam de uma palavra para que sejam salvas, impede que elas recebam. E vão receber a partir de um discurso bonito? Nem sempre. O próprio Paulo vai falar, e se não me engano, na própria segunda carta aos Coríntios, de que nós temos que anunciar pela tolice da pregação. Mas muito mais do que a pregação, é preciso um testemunho. É preciso viver de maneira diferente. Nós, meus irmãos, não estamos na igreja a passeio. Não estamos fazendo um turismo na igreja. Ou não estamos aqui porque não tinha nada para fazer em casa, então vamos lá na missa. Até porque se fosse por isso, ninguém teria enfrentado um frio desse para estar aqui, eu penso. Nós não estamos aqui como um hobby. Quando nós fomos batizados, recebemos ali da igreja o sacramento, fomos lavados na água do batismo, morremos com Cristo, ressuscitamos por Ele, nós começamos a fazer parte de um novo povo. Então a nossa maneira de ser mudou. Nós éramos criaturas e passamos a ser filhos de Deus, e nós temos que viver como tal. Ser cristão não é um título que nós adquirimos, mas um título que foi dado a nós, para que nós possamos viver até os nossos últimos dias nesta terra, viver como cristãos, como ser cristão. Não estar cristão hoje e amanhã não, mas ser cristão, todo instante, em qualquer lugar, fazendo o que quer que esteja fazendo. Ser cristão no teu trabalho, na tua casa, dentro da igreja, fora dela, andando na rua, emitindo opiniões, a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de fazer as coisas, tudo isso tem que ser da maneira cristã, porque se não for, então não sou cristão.
É claro que nós temos os pecados, temos as misérias, e o Senhor vem com sua misericórdia e nos perdoa. Mas isso ainda vai acontecer, mesmo nós sendo cristãos. A diferença é que vai haver a consciência de pecado, e uma luta grande, enorme, transcendental, sobrenatural, mas uma luta forte, para que nós possamos continuar uma caminhada de santidade. Percebem? A grande responsabilidade que nós temos. Por isso que Paulo vai dizer, nós vamos viver de várias realidades, o cristão vai viver e vai ser sempre julgado pelo mundo. O que não pode acontecer é que o mundo nos denuncie de hipocrisia e esteja certo. Vamos ser acusados de sermos pessoas pobres ou alienadas ou isto ou aquilo, mas se nós estivermos no caminho certo, se nós estivermos nesta comunhão com o Senhor, então nós, de fato, vamos fazer esta caminhada de perseguição, de humilhação, mas uma caminhada que vai valer a pena, porque diante dos nossos olhos haverá uma única meta, que é a vida eterna. Uma vida eterna que nós começamos a experimentar já aqui, conforme nós vamos fazendo essa comunhão com o Senhor e vamos o conhecendo. Conhecer a Deus. E só se conhece a Deus quem conversa com Ele, quem dialoga com Ele, quem faz comunhão com Ele. E por que eu estou falando tudo isso? Por causa deste Evangelho. Nós estamos escutando mais uma vez o Sermão da Montanha. Nós iniciamos no tempo comum, nós iniciamos no início do ano com o tempo comum, mas depois paramos por conta da Páscoa, da Quaresma e da Páscoa. Mas o Senhor nos deu mais uma oportunidade de escutar isto. E agora no capítulo 5, no versículo 38, nós escutamos esse trecho que para muitos talvez possa parecer um pouco estranho, quando Jesus vai dizer da questão do olho por olho e do dente por dente. E aqui Jesus ele está ressuscitando uma lei que era muito corrente no tempo dos judeus, que era para que não houvesse uma vingança excessiva. Então existia uma lei que dizia, se você perdeu um dente, então você tem direito de tirar um dente daquela pessoa que te fez perder o dente, por exemplo. Ou se a pessoa te roubou, 3 galinhas, então você tem direito de tirar também dele 3 galinhas. Então as pessoas viviam nessa queda de braço, a vingança, mas uma vingança com limites. E aí o que Jesus vai dizer? De que aquele que escutar a palavra, aquele que acolher essa palavra e colocar em prática, não pode viver mais desse jeito. Não pode viver uma justiça falsa, impulsionada pela ira, impulsionada por um apetite que nós temos dentro de nós mesmos e que, se é contrariado, então ficamos irados e precisamos então tirar satisfação ou até mesmo nos vingar por conta daquilo. Não se pode mais viver essa dinâmica, porque o verdadeiro cristão, aquele que de fato segue a Jesus, vai viver a dimensão do amor. E por isso ele vai pegar 4 elementos que eram bastante graves naquela época, para dizer que se alguém te bater no rosto, então não retribua, mas ofereça outra face, para que assim você desmantele a agressividade do seu oponente. Se alguém tentar te tirar a túnica, e tirar a túnica naquela época era algo gravíssimo, você só fazia isso com os escravos, porque a túnica era a roupa principal. Então não vá brigar, porque vão te tirar a túnica, mas daí também o manto. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, 1 quilômetro, e naquela época era muito comum que os romanos, quando estavam andando, então obrigavam os palestinos, as pessoas, os judeus, a acompanharem, porque não sabiam o caminho, então forçavam a andar, então ande 2. Se alguém te pedir emprestado, então não negue, mas dê emprestado. E Jesus usa esses 4 exemplos para dizer que nós, como cristãos, nós, como ouvintes da palavra de Deus, nós devemos ser aqueles que manifestam o amor de Deus. Depois desse evangelho, eu acho que vai escutar amanhã, acho que vai ser lido amanhã, isto mesmo, vai ser lido amanhã, então não vou dar spoiler do evangelho de amanhã, mas vai falar do amor aos inimigos, que este é o extremo do amor. Mas isso fica para o padre de amanhã. O padre de hoje fica a palavra de que nós temos que viver a realidade do amor. Nós não podemos ser promotores da violência. Nós temos que ser aqueles que quebram o círculo de violência. Às vezes nós falamos tanto de promoção da paz,
e aí vem aquele monte de gente, vamos agora vestir branco, sair na rua, vamos fazer isso e fazer aquilo, quando na verdade a paz vai ser estabelecida à medida em que nós vamos mudando a nossa maneira de ver as coisas. É lógico que ser cristão não é ser um palerma que vai aceitando tudo, engolindo tudo goela abaixo. É evidente que tem algumas coisas pelas quais nós temos que lutar, mas no nosso dia a dia, na nossa conduta, na nossa maneira de agir, nós temos que ser promotores do amor, sem levar em conta aquilo que nós estamos recebendo e sem se deixar ferir pelo pecado do outro. Existe um ditado, uma máxima que diz: não se torne aquilo que te feriu. Então nós temos que ter uma experiência com Deus tão grande que nos permite amar, mesmo numa situação de dor, mesmo numa situação que aflora em nós a raiva. É fácil? Não é. Lógico que não é. E não é se nós pensarmos na dimensão humana, mas se nós pensarmos na dimensão de Deus, isto é muito possível de ser vivido, porque quem vai fazer isso acontecer dentro de nós é o Cristo, com quem nós temos que estabelecer comunhão. E por que nós temos que viver isto? Em primeiro lugar, porque viver isto, viver essa realidade, é a forma mais sublime que nós vamos ter de dar um testemunho de Cristo aí fora. Lá na antiguidade, quando os cristãos começaram a se formar, quando foram se formando as comunidades cristãs, os pagãos olhavam e diziam: olha lá, ali vão os cristãos. Mas como você sabe que é cristão? Veja como eles se amam. Olha como eles vivem, olha como eles olham diferente as coisas. Aí esses são os cristãos. E é assim que nós temos que ser reconhecidos. Nós não temos que medir a nossa fé pela quantidade de vezes que a gente cruza a porta da igreja, porque se for assim, nós padres, nós somos os mais santos de todos, porque vivemos aqui dentro. Não é a quantidade de vezes que você faz coisas, mas é a maneira como você tem amado. É isso que vai te fazer ser reconhecido lá fora. Este é o primeiro ponto, e é isso que vai nos fazer dar um testemunho fiel, e não vai fazer com que nós então criemos o escândalo. Não dar escândalo para as pessoas, não ser motivo de escândalo para as pessoas, mas dar razão de nossa fé para as pessoas. Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto, da necessidade de viver essa realidade de amar, apesar de tantas tribulações, apesar de tantas adversidades, é porque Deus nos ama da mesma maneira. Se Deus fosse levar em conta todas as atitudes de inimizades que nós cometemos contra Ele, nós estaríamos já fulminados por um raio. Porque todos nós, sem exceção, o que produzimos? Só pecado e morte, mais nada. E Deus ainda assim nos ama. Quantas vezes por dia nós temos atitudes de inimizade contra Deus? E Deus não leva em conta isso e nos ama. Esta é a realidade que nós temos que mostrar para o mundo. O mundo só vai entender que Deus é amor à medida que nós, como cristãos, vivemos e darmos esse testemunho de amor. Por isso eu dizia que nós precisamos, como São João Batista, a ter coragem de dar esse testemunho, doa quem doer, ainda que isso cause perseguições, e logo logo serão perseguições das mais duras. Daqui a pouco vir à igreja, não vai demorar muito, daqui a pouco vir à igreja vai ser crime vir à missa. Sair de casa, se arrumar, vir, entrar, ficar com aquela porta aberta, jamais. Daqui a pouco vamos ter que celebrar dentro dos esgotos, como já fazem muitos países. Nós vamos estar preparados para isso. E esse testemunho que nós temos que dar lá fora, é um testemunho fiel ao Evangelho, que vai provocar, evidentemente, essas perseguições. E tudo isso vamos ter coragem se encararmos e se tivermos consciência de que a nossa presença aqui, o nosso estar aqui é graça de Deus, não mérito nosso. Ser cristão por graça de Deus. E é esta graça que nós temos que pedir ao Senhor, que nos ajude de fato a viver e que, pela intercessão de São João Batista, criemos esta disponibilidade de escutar o Evangelho e de ter esta coragem de anunciar essa palavra a todas as pessoas que precisam dela. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.